Bom, naquele contexto, além da crise econômica, nós temos também outras questões, né? Uma delas foi muito importante, a questão da sucessão do trono português. Em 1826, em março de 1826, o rei Dom João VI de Portugal morreu em Lisboa. Então, com a morte de Dom João VI, Dom Pedro, para garantir, né, o trono português, ele se autoproclamou rei de Portugal, mas 2 meses depois ele abdicou do trono e o transferiu para sua filha mais velha, Dona Maria da Glória. A gente fala assim, Dona Maria, né, fica parecendo que é alguém mais velho, mas na verdade era uma criança que em 1826 tinha 7 anos de idade. E ela assumiu então o trono de Portugal aos 7 anos de idade, como Dona Maria II de Portugal. Enquanto isso, Portugal na verdade era governado por uma regente, que era a irmã de Dom Pedro, né, Dona Maria Isabel de Bragança, que na verdade era em quem Dom João VI inclusive confiava mais, né, para sucedê-lo no trono. Então ela fica como regente, tinha mais ou menos a mesma idade de Dom Pedro, e a rainha Dona Maria II, com 7 anos de idade, a filha de Dom Pedro. Dom Pedro sofria, nesse momento, na verdade, pressões, né, do Partido Brasileiro, principalmente da Câmara de Deputados, que a gente viu que era, né, o centro da oposição a Dom Pedro nesse momento, porque o imperador do Brasil não poderia assumir o governo de outro país, né? Ele não poderia ser rei do Brasil e rei de Portugal. Como é que ficaria a autonomia do Brasil nesse sentido? O Brasil ia voltar a ser Reino Unido de Portugal? Que configuração que teria nessa situação, né? Da mesma forma, ele recebia pressões também lá em Portugal, dos portugueses que não aceitariam ser governados pelo imperador do Brasil, né? Então ele rapidamente abdica do trono por conta disso, mas para garantir que o trono estivesse nas mãos da família dele. E ele abdica fazendo um acordo, né, com os portugueses, né? O acordo seria o seguinte: ele iria abdicar do trono em favor da filha, mas Portugal deveria aceitar, né, uma constituição feita por ele, Dom Pedro, e também Dona Maria II deveria se casar com o irmão dele, Dom Miguel. Então, Dona Maria tinha 7 anos de idade, Dom Miguel tinha 25 anos, né, e eles se casaram nesse momento. Em 1828, ela já tinha 9 anos de idade, né? Então, Dona Maria foi mandada do Brasil, porque ela estava no Brasil. Ela era rainha de Portugal, mas vivia no Brasil. Ela foi mandada com 9 anos para Portugal e assumia lá então o trono. E aí naquele momento o marido dela, o casamento já tinha sido feito por procuração desde 1826. E aí o marido dela, Dom Miguel, que assumiu como regente, né, no lugar da irmã de Dom Pedro, Isabel de Bragança. E aí que começam os conflitos nessa questão da sucessão do trono português, a partir de 1828. Porque quando Dom Miguel se torna regente de Portugal, uma das primeiras coisas que ele faz, com o apoio da mãe dele, Carlota Joaquina, ele vai anular a Constituição feita por Dom Pedro e implanta uma monarquia absolutista em Portugal, em 1808. E aí, nesse contexto, começa também a se espalhar uma série de boatos, de comentários de que a morte de Dom João tinha sido provocada, que ele teria morrido envenenado, né, num acordo entre Dom Miguel e Carlota Joaquina. E aí começa então uma série de questões, né? E Dom Pedro, diante disso, começa a querer interferir, né, nessas questões do governo português para garantir, né, o regime constitucional, combater o absolutismo em Portugal, garantir a Constituição que ele, né, impôs a Portugal e garantir também os direitos da filha dele, de Dona Maria II, continuar no reinado. Enquanto isso, no Brasil, a situação ia se agravando, né, porque além da Guerra Cisplatina que estava acontecendo, o Brasil estava sendo derrotado na Guerra Cisplatina nesse momento e ia gastando, né, cada vez mais recursos, né, e a crise econômica do Brasil ia aumentando e a oposição a Dom Pedro só crescia.